Vamos falar agora um pouco sobre trabalho. Vou dar a minha definição de trabalho e a minha definição de emprego. Vou diferenciar as duas coisas, porque as pessoas estão confundindo muito isso ultimamente. Já colocaram o dedo na minha cara falando, inclusive citando a Bíblia, dizendo que parece que Paulo disse que aquele que não trabalhar, que também não coma. Eu acho que as pessoas estão confundindo trabalho com emprego. Então vamos discorrer um pouco a respeito desse assunto. Eu gosto de deixar o GPS ligado só para identificar algumas coisas na pista que o Waze mostra bem, principalmente radar de velocidade. Vamos lá. Pessoal, quando o Paulo, há 2000 anos atrás, disse que aquele que não trabalhar, que também não coma, ou seja, que também não se alimente, que morra de fome, do que ele estava falando exatamente? Ele estava falando do seguinte: a pessoa, bom, primeiro, há 2000 anos atrás não existia assalariado, isso aí é novo. Isso começou com a Revolução Industrial, isso não tem 200 anos. Esse negócio de você trabalhar e você receber depois de um mês, isso não existia antes. Isso é novidade. O que era trabalhar antigamente? Trabalhar era você cavar um buraco no chão, era você plantar, era você ordenhar a vaca, era você cuidar do porco, era você construir uma casa. Trabalho era isso. Isso era trabalho. Você trabalhava e você colhia. Você ceifava da colheita e você comia. Não é o caso de hoje. Hoje as pessoas chamam emprego de trabalho. Por exemplo, o Lula, ele tem um emprego, ele é milionário, mas ele não trabalha. Bolsonaro, ele tem um emprego também, é milionário, assim como toda a família deles. Mas eles trabalham? O que nos leva ao seguinte: a minha definição de trabalho é a seguinte: trabalho é você participar de maneira justa, direta ou indiretamente, da produção de um bem de consumo ou de um serviço que alguém queira comprar. Então, por exemplo, quando você vai no mercado e você compra algum eletrodoméstico, você compra alguma fruta, alguma verdura, alguma carne, você está comprando trabalho. O caixa que está te atendendo, ele está participando do transporte e da negociação desse... Vou virar aqui. Desses produtos que você quer comprar. Entende? Quando você vai numa concessionária e você quer dar entrada num veículo, você está comprando trabalho. Por quê? Porque é necessário trabalho para construir o veículo, para transportá-lo, para negociá-lo. Tudo isso passa por pessoas que estão trabalhando. Ah, mas esse trabalho delas não é um emprego? Sim, é um emprego. Mas esse emprego tem trabalho envolvido nele. Isso não é assim em todas as vezes, necessariamente. Por exemplo, burocracia estatal, fiscais, policiais, isso não é um trabalho, isso é um emprego. Na verdade, devido ao fato dessas pessoas estarem ocupadas com seus afazeres burocráticos do Estado, elas não trabalham, entendeu? Então a população, o Estado, paga para elas um salário para que elas possam se manter sem trabalhar. Entende? Agora que nós conseguimos definir o que é trabalho, o que é emprego? Emprego já é mais difícil, porque o emprego, ele não necessariamente envolve trabalho, produção de nada que alguém queira comprar. Quando você vai, sei lá, no INSS,
Você não está consumindo trabalho ali. O Estado, ele força você a passar por uma burocracia e você tem que ir lá forçado. Não é eu que quero comprar alguma coisa do Estado, é o Estado que está me forçando a, entre aspas, a passar por uma burocracia dele. Entende? Então isso é emprego. O que eu vejo muita gente com empregos. Opa! E chamando isso de trabalho. E enchendo a boca pra falar, eu trabalho. Eu trabalho em 2 empregos, em 3 empregos. A pessoa, ela quer comparar o emprego que ela tem, burocrático. Às vezes, muitas vezes, emprego público, emprego de supervisor, emprego de gerente. Esses empregos que geralmente são cabide de emprego, são um favorecimento. Você entra lá, dependendo de quem você conhece, quem você chupa, pra quem você dá. Isso aí tem bastante, viu, nesse meio empresarial e governamental. Você trocar emprego, que é tudo encabidado mesmo, quem paga é o povo, então eles criam um monte de... Por exemplo, o Correio. O Correio, eu vi um vídeo de um cara falando dos Correios, que era ex-funcionário, carteiro. Ele disse que 20% dos Correios é atendente das agências e carteiro. E 70%, 80%, acho que 70%, 30% é carteiro e atendente. 70% é administração. Ou seja, cabide de emprego. Os Correios estão em crise por quê? Porque é muito cabide, é muita gente recebendo por ter sido colocado lá por interesse político. Pessoas que não têm por que estar ali. E são pessoas que eu tenho certeza que enchem a boca pra falar que tem emprego. Não, eu tenho emprego, etc. Meu, sim, você tem emprego, mas você não produz nada que alguém queira comprar. Você não trabalha exatamente. O que você acha disso? O que você acha dessa ideia, dessa diferença entre emprego e trabalho? Qual que é a definição que você dá? Eu quero saber se é só eu que penso assim. Bom, dito esse assunto, eu quero falar de outra coisa também envolvendo emprego, envolvendo economia. Eu tenho percebido que a mão de obra humana, ela não tem um valor tão grande quanto os produtos que são produzidos por essa mão de obra. Por exemplo, eu faço trabalho de entrega. Não tenho feito muito ultimamente, mas trabalho de entregador de comida, de encomenda. E a valorização desse serviço ela é muito baixa. O objetivo sempre é pagar o mínimo possível. O objetivo sempre é esse. Não importa o quão arriscado seja o trabalho, quanto que ele desgaste. As pessoas, inclusive eu mesmo, sempre que eu compro alguma coisa, o frete é sempre um problema. Eu sempre quero pagar o mínimo possível. E eu percebo que não é assim só com esse serviço de entrega, é com todos os serviços. O objetivo é pagar sempre o mínimo do mínimo do mínimo. A desvalorização da mão de obra da pessoa humana, do tempo, do risco e do esforço, ela é muito grande, enquanto há uma hipervalorização de produtos. Pessoas pagam 100, 150 mil num veículo, mas não conseguem pagar por uma pessoa no estacionamento vigiar o veículo de 150 mil depois que passou do tempo mínimo gratuito no estacionamento, como foi o caso da minha academia. Cara, ridículo.
E note bem, como as pessoas não têm uma visão macro da economia, elas só enxergam o próprio bolso, elas não percebem que elas estão se implodindo nisso aí. Veja bem, como é que a economia funciona? Você gasta dinheiro e as duas pessoas ganham esse dinheiro que está sendo gasto. Certo? Essa pessoa que ganhou, ela vai e gasta também. E aí você reganha esse dinheiro. Na teoria, a economia funciona assim, não é bem assim, mas para facilitar, vamos dizer que seja assim. Então, as pessoas precisam gastar o dinheiro delas. Quanto menos elas pagam, por exemplo, quanto menos o motoboy recebe, quanto mais as tarifas são encurtadas, menos dinheiro o motoboy, menos dinheiro o caixa do supermercado, menos dinheiro o pedreiro, menos dinheiro a sociedade vai ter para gastar com você. Como é que eu vou consumir os produtos e serviços de uma empresa se as empresas todas pagam cada vez mais o mínimo, cortam cada vez mais os custos, demitem cada vez mais funcionários? O Santander está fechando agência, não importa o quanto eles lucrem mais e mais e mais, eles fecham agências. Eles cortam custos. Não porque estão em crise, mas porque não precisam mais das pessoas ali. Só que tem um problema. Quem vai comprar e consumir seus serviços? Ou os serviços de qualquer empresa? Se o objetivo é sempre cortar custo, cortar custo, cortar custo. Entende? Chega uma hora em que a população como um todo não tem a habilidade mais de comprar e gastar. E isso vai fazer com que as empresas percam faturamento e queiram diminuir mais os custos ainda. Entende? Quanto mais os salários são encurtados, quanto mais o objetivo é demitir pessoas, é pagar menos, menor a capacidade coletiva de se pagar impostos, menor a capacidade coletiva de se... menor a capacidade coletiva de se comprar serviços, menos lucro as empresas vão dar. Você não pode concentrar renda ad infinito sem que nisso haja uma consequência oposta de diminuição no faturamento. Da onde vai vir o dinheiro? Se as pessoas estão guardando dinheiro porque estão com medo de não ter emprego amanhã, estão com medo de crise, e as empresas estão demitindo pessoas, cortando os salários, diminuindo custos. Quem vai comprar seu serviço? Então a economia começa a diminuir mais. Eu acho que eu passei acima do limite da velocidade aqui, hein? Então qual que é a solução para isso? Você pode perguntar, mas a economia não está tão ruim assim. Sim, porque o sistema tem uma solução para isso. Se o dinheiro está escasso, se as pessoas só são sangradas e não recebem nada nunca, ou recebem muito pouco, o mínimo, sempre o mínimo, mínimo, mínimo. Então o objetivo é endividamento. O sistema precisa fazer com que as pessoas acumulem dívidas. Então é a chuva de financiamento, de crédito, cheque especial. Se não há dinheiro circulando o suficiente, porque todo mundo só quer cortar salário e pagar o mínimo possível, demitir, etc., então é necessário que o dinheiro seja feito e colocado em circulação de outra forma. Essa forma é dívida. É preciso que o banco fabrique esse dinheiro. Dívida você já sabe. Quando você faz um financiamento, perde empréstimo, o banco não empresta dinheiro dele. Ele cria um crédito que vale como dinheiro. Você já sabe disso. Então essa fabricação de dinheiro, ela tem que estar sempre alta, para que a economia continue funcionando. Se o objetivo de todo mundo é acumular cada vez mais dinheiro ao invés de gastar para a economia funcionar, como que a economia vai funcionar? É necessário que seja fabricado dinheiro. Dinheiro novo tem que entrar em circulação. Por isso que é instigado, é incentivado tanto o financiamento. Mesmo que você esteja o nome sujo, financia. Mesmo que você não consiga pagar, financia. Não interessa se você vai pagar, esse é o ponto. O banco não quer saber se você vai pagar ou não. Ele já ganhou o dinheiro dele. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso.
Opa, o que é isso aqui? Entende? O banco não tá nem aí se você vai pagar ou não. Ele não entrou com dinheiro mesmo. O banco não está nem aí se você vai pagar ou não. Nem aí. O único controle que o sistema bancário tem que ter é para não ter muito dinheiro invadindo a economia sem que ele seja reembolsado, para a inflação não subir muito. O único controle que o sistema bancário faz no geral é isso, mas fora isso eles estão cagando para se você vai pagar a sua dívida ou não. Não estão nem aí. Então, como que a economia se gere? É possível gerir a economia sem dinheiro circulando porque o povo não quer gastar. E aqueles que têm não querem pagar. Crédito e dívida. Agora, isso também tem um limite. Porque... olha que coisa interessante. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha prima, todo mundo que eu falo tá guardando dinheiro. Se a tendência de todo mundo é guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, o único jeito da economia se gerir é com dívida, ou seja, com dinheiro novo sendo criado. Então o banco cria dinheiro novo, à torta e à direita, para que esse dinheiro possa ser guardado. Então veja bem, o valor do dinheiro, inflação, essas coisas, o valor do dinheiro não está ligado exatamente a quanto dinheiro existe no país. Ele está ligado a quanto dinheiro de fato está circulando. Então as pessoas estão com dinheiro guardado à torta e à direita, e mal elas sabem que se 2% das pessoas que têm dinheiro guardado gastar esse dinheiro, a economia se inunda com o dinheiro e a inflação dispara. Ou seja, é uma enganação. As pessoas pensam que estão seguras com o dinheiro guardado, mas não estão. Só parece que tá. Se 2% ou menos gastar esse dinheiro, acabou. O dinheiro não vale mais nada. Não sei se está entendendo o raciocínio. Muita gente guarda dinheiro. O jeito da economia se gerir, então, é através de dívida, geração nova de dinheiro. Mas essa montanha enorme de dinheiro que as pessoas só guardam? Não vai conseguir, não vai valer nada se alguém gastar. É uma ilusão de segurança. As pessoas guardam dinheiro, isso funciona. Enquanto todo mundo está guardando, ninguém está gastando. Quando alguns começarem a gastar, vai ser que nem o tempo do Collor. Vai ser uma super inflação. Eu tô numa fila de moto aqui, eu tô na frente de todo mundo. A galera corre pra caramba nesse corredor, não é bom correr não, mano. Qualquer um que virar aqui, alguém atravessar, abrir a porta, já era. Mas não adianta correr, tem farol aqui na frente. Então é isso. Se as pessoas soubessem como que funciona, pelo menos da onde vem o dinheiro, que elas trabalham tanto, elas confiariam menos nisso. Não tô dizendo que não precisariam, que parariam de trabalhar, não. Mas elas colocariam muito menos esperança nisso aí. As pessoas guardam dinheiro como se isso fosse salvar elas, só que não... Bom, é aquela história. Se você for os primeiros a gastar o que você tem guardado, você vai conseguir gastar muito bem. Se você esperar os outros gastarem, você não gasta mais. Não gasta mais. Todo mundo com dinheiro guardado. E o banco fabricando dinheiro novo para entrar em circulação para que o povo continue guardando. Meu amigo, opa.
um punhadinho de gente gastar esse dinheiro todo, acabou. A economia afunda. Ou seja, aquele que gastar primeiro dinheiro consegue comprar as coisas. Carro, casa, compra tudo. Aquele que enrolar pra gastar o dinheiro, ferrou.